Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma guerra civil se aproxima do Brasil. O rugido do leão, do Prevost, vai soar. E o rugido do Trump vai vir. Você se prepare. A situação vem cada vez se piorando mais em um governo que não assume que nós estamos com uma pandemia. Eu gostaria de entender o que está acontecendo nesse país. Gostaria de entender aonde está o cérebro das pessoas. As pessoas perderam totalmente o senso das coisas. As pessoas perderam a noção das coisas. E quando eu falo de pessoas, você sabe muito bem de que tipo de pessoa e de viés político eu estou falando. Nós estamos vivendo uma opressão que é sentida nos impostos que nós estamos pagando nesse país. Esse país está sem status quo, está sequestrado, está no modus operandi, a bancarrota, no fim do túnel. Eu quero saber o que vocês pensam que vai acontecer com esse país se esse governo continuar até outubro de 2026. E eu queria fazer um apelo a vocês, que vocês analisem nos supermercados as prateleiras onde estão o presunto, o queijo, os ovos e os frangos. Hoje eu fui dois supermercados, um de classe média alta e um de classe média baixa. Nos dois, os ovos estavam podres. No supermercado, tá? Internacional, os ovos estavam podres. No mesmo conglomerado desse supermercado, os ovos estavam também podres. Depois de tudo que foi falado e anunciado, os ovos estão lá para vocês pegarem e se contaminarem. Tem bandeja de ovo a R$ 11. Eu só gostaria de dizer o que a doutora falou, porque foi a doutora que falou, foram minhas clientes médicas, que vocês podem comer ovo cozido. Cozido. Vocês podem usar ovo numa receita? Podem. Mas tem que passar por cocção. Pelo menos pelos próximos 120 dias, eu vou repetir o que eu já falei. Frango, ovo, leite. Leite não é alimento. Tá? Leite não é alimento, tá? Somente leite vegetal. E nem todo mundo tem condições de comprar leite vegetal. Nem todo mundo tem condições de comprar um óleo de oliva de qualidade, um azeite de oliva de qualidade. Então, eu estou falando que o brasileiro não tem poder de compra. A gente trabalha para poder comer o saudável, o que deveria ser normal em um país imenso desse. Aí eu digo para vocês, aonde está? Aonde vocês estão? O que vocês estão fazendo com o poder de compra? Estão calando vocês. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. O agronegócio brasileiro chegou no seu limite. Não temos mais saída. Os agricultores estão endividados. O governo conseguiu acabar com o agronegócio no Brasil. 60 municípios do Rio Grande do Sul já estão em estados de calamidade financeira. Nós vamos ter uma guerra civil no Brasil. Essa guerra civil, ela já começou.
tá? Então, assim, o Sul vai se separar do restante do Brasil. O Mato Grosso do Sul e Goiás também vão se separar. Por quê? A maioria dos agricultores gaúchos e catarinenses e paranaenses estão indo embora para o Mato Grosso do Sul, ou indo embora para a Argentina, para o Chaco, para Misiones ou para o Paraguai. Vocês estão entendendo a situação que nós estamos vivendo no nosso país? Eu quero dar um chacoalhão em vocês. E eu vou mostrar uma foto que eu tirei, vídeos que eu fiz hoje no supermercado. Num país onde o pobre mal come. E o frango, que era a única coisa barata para o pobre comer, o pobre não pode mais comer. Meu pai abandonou em 2008. Ele já previu isso. Gente, eu tenho um caso aqui de uma prima minha que era produtora de soja lá em Alegrete e ela foi embora para o Mato Grosso, tá? E saiu no Alegrete tudo hoje. Nós temos aqui a minha prima, os enteados dela e o meu priminho, tá? Mesmo sem empréstimo, o produtor de Alegrete plantou em parcela com empresas e acumula prejuízos de 10 milhões de reais. Marido da minha prima. Essa reportagem está no portal Alegrete Tudo. Quem quiser acessar, acesse, tá? A minha prima acorda às 6 horas da manhã para ajudar a fazer comida para os empregados, tá? Junto com a caseira, tá? Eles aguentaram até onde deu, tá? No governo Bolsonaro, você tinha crédito. O Lula deu no primeiro governo dele. Então, aqui tem uma foto da minha prima com o esposo dela, né? Então, assim, vocês acham que vai ter comida agora com essa gripe, com essa gripe do frango, com tudo que está acontecendo? O que o povo vai comer? Daqui a pouco vai ter febre aftosa, daqui a pouco vai ter doença da vaca louca, as pessoas não vão saber o que tem. E aí, eu numa rede social gay, né, estava questionando os gays sobre isso, mas por que? Eu queria perguntar para vocês, por que os gays são todos a maioria, né, de esquerda? O que eles veem na esquerda? O que a esquerda proporciona pro gay? Proporciona um linguajar não binário? O que a esquerda proporciona? Não proporciona nada, gente. Então, assim, ó, a situação do país eu falei com o Sargento Rosseno, eu vou mostrar um áudio do Sargento Rosseno para vocês, só para vocês terem uma ideia da situação no país. Sargento Rosseno, que mora em Toronto, no Canadá, vocês se lembram do Sargento Rosseno, e eu vou mostrar para vocês. Áudio de um militar de alta patente da BIM, tá? Que abandonou. Sim, Iago, tudo que você está falando eu tenho conhecimento. Mas, infelizmente, nós vivemos num país de bandido, de pilantra, de cabra safado, que merece pena de morte por fuzilamento. Mas, enquanto não tiver um cara com punho de ferro para se levantar com as armas nas mãos e tomar esse país, tomar o país não para ser um ditador, para pôr em cima do povo. Tem que ser um ditador para impor em cima dos ladrões, dos corruptos. Aí sim, uma ditadura civil é muito boa. Porque bandido é só na ponta do fuzil, entendeu? Não vale a pena, meu irmão. Tem que limpar geral esse país aqui. É um país de bandido, que tem um Supremo Tribunal Federal cheio de bandido, a justiça está toda comprada e você não consegue fazer nada por causa que você tem só bandidos dentro da justiça vestindo uma toga preta.
E não sou eu que estou falando isso. Quem está falando é um advogado que tem 10 especializações, advogado, professor da Mackenzie. Não sou eu que estou falando isso. É um militar e um dos maiores advogados do país. Aí vocês acham que o Brasil tem futuro? Iago, meu amigo, quando eu me tornei sargento aos 19 anos de idade, tá? Eu vou te falar uma coisa. Eu era jogador de futebol em São Paulo. Eu fui para o Exército Brasileiro para se infiltrar no meio da tropa. Eu me infiltrei dentro do Exército Brasileiro. Eu me tornei sargento aos 19 anos de idade. Fiz curso de Guerra Química Biológica Nuclear. Foi um dos melhores notas do curso. Fiz curso de Guerra na Selva. Fiz paraquedismo. Trabalhei no Centro de Investigações das Forças Armadas do Serviço Secreto e sou atirador de elite. Hoje, com 58 anos, advogando há 25 anos, mais quase 30 anos, com ampla experiência, eu sei, a Covid é uma guerra química biológica. Os caras criam o vírus e jogam no povo por meio de vacinas para matar o povo. Então, é isso que vai acontecer. Tudo isso aí é inventado, é criado em laboratório pelos establishments, pelos donos, senhores donos do mundo, que querem exterminar 80% da população mundial. Ou seja, com a desculpa que não tem alimento, não tem habitação, meio ambiente, não cabem mais pessoas na Terra. Mas é tudo mentira, é tudo bandido no poder. Você sabe disso. Então, se você quiser publicar isso aqui, eu seguro que eu estou falando, eu não tenho medo de bandido, não. Porque bandido é no fuzilamento, na ponta do fuzil. Eu sou a favor de ter uma pessoa que tome o poder e governe para o povo. Ser um ditador contra os corruptos, contra bandido e contra o crime. Ditador contra corrupto, ladrão, bandido, criminosos, estupradores e tudo mais. E ser benéfico para o povo. Tem que ter um ditador contra a bandidagem em favor do povo. E esse ditador, tudo que ele for fazer em benefício do povo e da nação, ele tem que chamar o povo e o povo vota aquilo que eles querem. Não colocar esse bando de vagabundo de toga preta, advogado fracassado de toga preta que ocupa uma vaga no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas da União e nos tribunais regionais federais. Ou seja, indicação política para ocupar um cargo de juiz. Um bando de safados sem vergonha. Para ocupar cargo de juiz, tem que ser mediante concurso público. Deixar de ser indicação política, porque o Código de Processo Civil, ele é claro. Existe a suspeição. Quando existe a suspeição, o juiz não pode julgar aquela pessoa do qual ele teve uma parceria, defendeu. Por exemplo, vou te dar o ministro Zanin. Ele foi advogado do Lula. Então, portanto, ele não poderia jogar o Lula. Você está entendendo? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, foi indicado pelo Bolsonaro. Eles não poderiam jogar o Bolsonaro. Está tudo errado nesse país. É a bandidagem imperando em cima do povo. O povo tem que se rebelar, meu irmão, porque senão vai todo mundo para a guilhotina, todos nós vamos morrer. Quem puder fugir do Brasil, amém. Quem não puder, vai ser fuzilado. Porque a bandidagem está no poder, roubando dinheiro do INSS, roubando dinheiro dos cofres do Estado, porque não existe dinheiro público, existem valores do contribuinte, do pagador de impostos. Esse papo furado, essa mentira que inventam dinheiro público, isso não existe em lugar nenhum. Então, digo o seguinte, tem que ser o governo do povo pelo povo, o governo do povo para o povo. Ter um ditador democrático que administra o país em prol do povo e contra a bandidagem. Um abraço desse seu amigo aqui, Sargento Roseno, Exército Brasileiro da Reserva Proativa e advogado no Brasil.
O Brasil é um país de mentirosos que se utiliza da Bíblia para tomar dinheiro do povo. O Brasil tem que ser único, uno. Tem que ser um país de todas as religiões, todo mundo tem que se respeitar entre si, tem que se respeitar os direitos de cada um, seja aquele católico, seja espírita, messiânico, budista, não importa. E respeitar também a opção sexual de cada um. Porque o que diz é o direito, não querer menosprezar as pessoas, desfazer as pessoas. O Brasil, uma nação, tem que trabalhar, construir em comum acordo entre si. E todos viverem os frutos daquilo que se planta e que se colhe. Um abraço, meu irmão. Seu amigo aqui, doutor Paulo Roseno, advogado, sargento Roseno do Exército Brasileiro. Nossa, então eu gostaria de entender, né? Eu gostaria de entender aonde que está o senso comum de vocês, aonde nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Lula estão certos, aonde nós não poderíamos ter indicação de cargos para o Supremo Tribunal e para o STJ, onde nós temos um nepotismo imenso, onde nós temos erros eleitorais imensos, e aonde isso se repete. É como o João Figueiredo falou, eu lavo as minhas mãos. Mas eu vou mais além disso, que o erro está lá, quando no 15 de novembro, na proclamação da República, quando o Brasil deixa de ser um império, deixa de ser uma monarquia, porque nós fomos uma monarquia e nós temos uma família imperial. Então, eu quero mostrar para vocês algo muito interessante, que o bisavô do Fernando Henrique Cardoso participou do golpe de 15 de novembro, porque foi um golpe contra a família Orleans e Bragança, que são os verdadeiros herdeiros do trono do Brasil. Dom Pedro II morreu com a terra de cada província, né? Os Orleans e Bragança são os verdadeiros herdeiros desse país. Então, eu não sou bolsonarista, não sou lulista, não sou petista, não sou ista. Eu sou monarquista. Eu sou a favor do retorno No Brasil, parece ter sido esquecido que o país já foi uma monarquia. Até 1889, Dom Pedro II governou como o último imperador do Brasil. Seus descendentes viveram exilados desde então, porém eles retornam depois de muitos anos de exílio. Nasci no exílio. No exílio. E a família foi exilada por ocasião de 15 de novembro. Uhum. E meu pai só pôde voltar ao Brasil em 1945. E eu nasci em 41, em plena Segunda Guerra Mundial. Isso por força de lei ou por conta dos riscos? Não, foi por força de lei. A família ficou exilada até 1822, quando o presidente Epitácio Pessoa suspendeu a lei do exílio. Mas meu pai terminou seus estudos, casou-se, e quando vinha para o Brasil, estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí não havia mais transporte no Brasil. Nós ficamos presos, eu passei toda a guerra na França. No Brasil, parece ter sido esquecido. Vocês estão entendendo que a família imperial ficou exilada na França até o final da Segunda Guerra? Impediram que a família imperial continuasse governando. Floriano Peixoto, que foi uma merda, uma bosta, que dá o nome a essa cidade, que veio aqui, um alagoano que veio de Alagoas para cá, e que matou o Barão de Batovi na ilha de Inhatomirim, e mais 300 pessoas da corte, né? Então, assim, traíram o povo brasileiro. Quem deu terra a nós, bisnetos e tataranetos de imigrantes,
austríacos, alemães, poloneses, açorianos, no sul, suíços, suecos, letos, lituanos, tchecos, holandeses, croatas, ucranianos, russos, poloneses. Foi Dom Pedro II, gente. Por que meu tataravô veio para o Brasil? Porque Dom Pedro II deu terras para a minha família, para colonizar o sul do país, porque o sudeste estava... A princesa Isabel aboliu a escravidão, e no momento que ela faz a abolição da escravidão, que ela faz a Lei Áurea, aí a elite cafeeira começa a escravizar os imigrantes alemães e italianos. Graças a Deus que na minha família isso não aconteceu, porque eles vieram, porque faliu uma fábrica de armas na Europa em 1893, vêm para o Brasil, achando que estavam indo para os Estados Unidos, porque tudo era América. Floriano Peixoto foi um lixo. Vocês sabem que Floriano Peixoto foi um lixo. Marechal Deodoro foi outro lixo. E toda essa República Velha, ela melhora com Getúlio Vargas. Depois de Getúlio Vargas, as coisas começam a melhorar. E ali com Itamar Franco, as coisas, e com Sarney, as coisas começam a piorar. Então, o que eu posso dizer para vocês? Olha aqui o que ele está falando. Meu avô veio da Itália para trabalhar em Santa Catarina. Se não fossem os imigrantes, não haveria progresso. Eles abriram as estradas e levantaram as cidades. É isso que eu tento falar para os paulistas, mas eles não entendem. Para os homossexuais, tá, os negros foram mão de obra? Foram. Mas o que acontece? O próprio negro caçava o negro na África para mandar para cá. Então, eu gostaria de entender aonde que esse país começou certo. Um país que se vendia por almofada e que se vendia por cadeiras para a Inglaterra. Dom João VI tinha medo de Napoleão, que veio correndo para cá. O melhor monarca, os melhores estadistas que nós tivemos foi Dom Pedro II, depois a princesa Isabel, que daria continuidade, o conde deu, Getúlio Vargas, Garrastazu Médici, João Figueiredo, plante que o João garante. Aonde está o amor do governo com o ser humano? No Bolsa Família? Ou está ensinar a pescar? Daí, ou tem que dar... Então, assim, é muito complicada a situação desse país. Esse país não deu certo e nunca vai dar certo. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Vocês estão achando que é brincadeira o que está acontecendo, que a doutora falou, o que o sargento falou? Então, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Mofando, olha aqui, pessoal. Então, preto tá com mau cheiro, o pessoal já não tá mais comprando ovo. E o preço tá baixando. Aqui, ó, os ovos estão mofando, olha aqui, pessoal. Então, preto tá com mau cheiro, o pessoal já não tá mais comprando ovo.
e o preço está baixando. O ovo preto na gôndola, aonde é que está a Secretaria de Saúde? Onde é que está a Secretaria da Fazenda? Ah, vocês acreditam que ainda existe isso? Ninguém quer comer ovo, olha aqui, o ovo foi a R$11. Ninguém quer comer ovo, olha aqui, o ovo foi a R$11. Ninguém quer comer ovo, olha aqui, o ovo tá caindo, os ovos estragados. Ninguém mais quer comer frango, ovo, derivado, presunto por causa da gripe. Olha aqui, ó. Ai que mora o perigo. Olha ali, ó. Tudo descendo. Eu não confio. Tá caindo. Vocês vão comprar, vocês vão confiar nisso? Tá. Aí eu comprei essa marca New 9, que é de Alto Feliz, perto de Feliz, que não fica muito longe de Montenegro. É o ovo que está vindo lá do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. O rei do ovo não é aqui de Santa Catarina? Ó, Ministério da Agricultura, Brasil. Ó, a data de validade é até 10 de agosto ou de junho. Fabricado 13 de julho. Alto Feliz. Esse ovo New 9, não sei na região de vocês se o... Falem de onde que você está vindo o ovo aí na região de vocês. Da onde que vem o ovo? Não existe mais vigilância sanitária. Não existe mais fiscalização. Não existe mais. Tudo foi vendido e foi aparelhado. O agricultor, ele está sendo tratado como lixo nesse país. E eu avisei vocês. Vocês não me ouviram e agora vocês estão pagando. Tem ovo podre no supermercado. O frango eles já estão tirando das prateleiras. Então, eu gostaria de entender, olha aqui, Hospital da Criança Conceição. Hospital Criança Conceição em Porto Alegre paralisou suas atividades de emergência devido à superlotação, válida por 24 horas. Hospital Conceição em Porto Alegre, a ala infantil está lotada. Aqui em Florianópolis também. O protocolo existe. Eu falei o que está em risco. Observe no supermercado dessa cidade. Estão tirando o frango da prateleira. Eu não sei quem vai se arriscar a comer frango. A classe baixa e a classe média comem frango. Ou ovo. O que vai restar para as pessoas comer? Arroz e feijão? Até os legumes têm que ser esterilizados? Então eu venho perguntar para vocês. Estão criando uma crise alimentar no Brasil? Estão criando uma crise alimentar no país. Eu acho que já passou dos limites de tudo que é aceitável o que esse país está passando. E o Papa falou. O Papa falou sobre o Brasil, sobre a situação de pobreza que o Brasil vive. E aí vocês vêm me falar de... O Papa falou. E aí, vocês acham que tudo está normal? É muito triste tudo isso. Eu não vejo uma saída.
Eu não sei, os outros videntes ficam falando em saída, mas qual é a saída? O André Ventura ele ficou em segundo lugar. Se não houver uma guerra ferrenha no Brasil, nada vai mudar. E o Papa Leão, ele representa, tá? Estão dizendo que o Papa é anticristo. O Papa não é anticristo porra nenhuma. O Papa falou abertamente. O Papa falou abertamente que o comunismo penetrou até mesmo os círculos cristãos, disfarçado de solidariedade. É nosso dever pastoral expô-lo. Aqui disse o Papa. Vocês sabiam que existe uma ordem de papas aqui em Florianópolis que acolhe migrantes venezuelanos e eles recebem por isso? Uma ordem aí de padres. Existe gente que está ganhando com essa imigração que está vindo para cá. O que aconteceu em São Paulo, os imigrantes pau de arara que foram para São Paulo, agora eles estão vindo para cá. E o objetivo deles é acabar com a cultura sulista. Ah, boa. O padre Fábio de Mello, né? Padre Fábio de Mello fez um gerente de uma padaria, perdeu o emprego. Se isso é padre, ele humilhou o gerente da padaria. Ele é gay, ele não é mais padre, ele foi excomungado, tá? E esse Papa, ele vai botar a ordem no mundo. Escute o que eu estou dizendo. A Igreja Católica Apostólica Romana vai mudar. Quem estiver agindo de má fé e se aproveitando da Igreja Católica vai pagar muito caro. E essa história que o Papa não se dá com o Trump é mentira. A igreja está no estado de graça. A igreja nunca esteve num estado de graça como está agora, tá? E o Papa é conservador, o Papa é virginiano, e virginiano, meu ascendente é virgem, é pelo certo, não gosta de coisa errada. Ele é contra essa teologia da libertação, tá? E o seu antecessor, Leão XIII, dizia que o comunismo era uma peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e conduz ao perigo extremo. Então, em momentos de crise social, nós tivemos o Leão XIII e agora nós temos o Leão XIV, que trata do mesmo assunto e tem a mesma aparência de fisionomia. O comunismo penetrou até mesmo círculos cristãos disfarçados de solidariedade. É nosso dever pastoral expô-los. Ó, o Papa abriu mão do seu salário, ele abriu mão, tá? O Papa Francisco era nojento. É verdade. Ele não é mais padre, né? Ele quer um padre celebridade. Gente, existem padres homossexuais? Existem, mas não precisa escrachar na televisão. Eu sou do tempo do padre Antônio Maria e do padre Marcelo Rossi. Eu não sei. Eu sinceramente não sei.
Vão inaugurar um hospital de bebê reborn em Lages. Então, é assim, ó. É deplorável o estado que esse país se encontra, o estado mental que as pessoas se encontram. É deplorável. Não tem nem o que falar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma guerra civil se aproxima do Brasil. O rugido do leão, do Prevost, vai soar. E o rugido do Trump vai vir. Vocês se preparem, tá? Vocês se preparem, porque o mundo vai se automodificar. O mundo vai se modificar. O mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo vai se modificar. Eu tenho amor e paixão pelo Papa. Esse Papa, ele é maravilhoso. Ele está reorganizando a igreja. Ele é agostiniano. Os agostinianos são filósofos. Não, também não vou entrar em guerra para a Rússia. Vocês estão fora do jogo. Acordem. Tudo é um jogo político. A Rússia bombardeou a Ucrânia totalmente ontem. Tá? Então, assim, vocês viram o tapa que a Brigitte Macron deu no Macron? O tapa e o empurrão que ela deu nele? Tá? Eu vou pegar só uma carta para falar sobre o Macron, para vocês terem uma noção. Olha a carta que saiu. Falei pegar uma carta. Chicote. Macron, tu se prepare. Teus dias estão contados. Os franceses cansaram. Vou pegar uma carta para marcar o Lula. Traição. Quem trai será traído. Quem trai, mente. Pois é. Gente, a coisa está se tornando... Esse Saturno em Áries, ele vai modificar o mundo. Ah, é? Mas será que foi Lula mesmo ou Lula já morreu? Pois é. A situação do Brasil virou... Olha, é uma vergonha. E é uma vergonha não anunciarem o que está acontecendo, o que eles mesmos provocaram. A crise alimentar que esse país vai viver é triste. Vai parar tudo, tá? Vai parar tudo. Os caminhoneiros vão parar, os agricultores já estão indo para Brasília e o bicho vai pegar. Aguardem os próximos capítulos. Aguardem. Não existe um governante ainda que foi perfeito no Brasil. Mas Dom Pedro II deixou tudo organizado e montaram um golpe. Montaram um golpe no Brasil. O governador do Rio Grande do Sul é um peão da agenda woke globalista. Ele traiu o PSDB.
Vamos tirar uma carta para ele. Olha aqui, Eduardo Leite. Só sai chicote pro Macron, outro os Tito. Você sabe que a Brigitte é um homem. Então, assim, não tenho o que falar, a espiritualidade fala por si só. Chicote, a pior carta do baralho cigano. Gente, vou ficando por aqui. Quem quiser agendar essa consulta, na descrição do vídeo está meu WhatsApp. Marque sua consulta, marque seu atendimento, né? Você sabe que eu trabalho com cura, que eu trabalho com baralho cigano, com pêndulo, com homeopatia, com terapia Ayurveda, né? Com florais, que eu trabalho com 1.200 tipos de trabalhos espirituais, com Umbanda, com Candomblé, né? Com magia cigana, tá? Então, Orioptia, fico por aqui e chame lá que eu espero vocês. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.